Siga a jornada emocional de Emily Rowan, enquanto ela escapa do desgosto e descobre amor inesperado em uma fazenda isolada. Depois de ser traída por seu noivo e perder tudo, Emily se encontra com a propriedade de Stranger Rhett Lawson, onde a cura, os segredos e os novos começos aguardam. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da tarde bateu em Emily Rowan enquanto caminhava pela estrada empoeirada que saiu da cidade. Aos 26 anos, ela nunca imaginou que sua vida desmoronaria tão completamente. Seus cabelos loiros foram puxados para trás em um rabo de cavalo bagunçado e lágrimas manchavam o rosto. Ela estava andando por horas, sem nenhum destino em mente. Continue, ela disse a si mesma, avançando, mesmo quando seus pés doíam em seus tênis gastos. 6 meses atrás, ela teve tudo. Um bom trabalho no banco local, um noivo que ela pensava a amava e sonha em iniciar seu próprio negócio algum dia. Agora tudo se foi. Seu ex-noivo, Brad, a deixou com nada além de dívidas e promessas quebradas. Seus pais tinham ficado com ele, acreditando em suas mentiras. E na semana passada, ela perdeu o emprego quando o banco diminuiu. Emily chegou à beira da cidade e continuou andando, encontrando-se em uma velha estrada de cascalho que nunca havia notado antes. Um portão aberto oscilou na brisa, revelando um caminho para um campo largo e aberto. Sem pensar, ela passou. O campo se estendeu diante dela, a grama dourada balançando ao vento. Montanhas apareceram à distância. Pela primeira vez em meses, Emily sentiu que poderia respirar. Mas então, de uma só vez, o peso de tudo caiu nela. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos no meio do campo. Emily chorou como se ela nunca teve antes, soluços profundos e dolorosos que sacudiram todo o seu corpo. Ela não se importava com quem a ouviu. Ela não sabia que estava em propriedade privada e ela certamente não sabia que alguém estava assistindo. Rhett Lawson estava montando o cavalo ao longo da beira de sua propriedade quando viu a mulher. Aos 32 anos, ele estava acostumado a ficar sozinho em seus 500 acres de terras agrícolas. As pessoas na cidade o chamavam de o recluso ou aquele garoto de coração frio, mas ele preferiu dessa maneira. Depois de perder a noiva Julie em um acidente de carro no dia anterior ao casamento há 5 anos, ele se fechou do mundo. Ele puxou as rédeas gentilmente, parando o cavalo. A mulher estava claramente sofrendo, e algo sobre seu desespero tocou. Algo nele que ele achava que havia morrido anos atrás. Fácil, disse ele ao cavalo enquanto desmontou. Ele se aproximou lentamente, não querendo assustar. Emily estava tão perdida em sua tristeza que ela não o ouviu chegar até que ele estivesse a apenas alguns metros de distância. Ela olhou para cima, assustada, rapidamente enxugando as lágrimas. Sinto muito, disse ela, lutando de pé. Eu não sabia que isso era propriedade privada. Eu vou. Rhett ficou parado, seu quadro alto lançando uma sombra à luz do final da tarde. Seu rosto estava bronzeado de trabalhar ao ar livre e seus cabelos escuros eram um pouco longos demais. Mas foram os olhos dele que chamaram a atenção de Emily. Gentil, mas cheia de uma tristeza que ela reconheceu. Não sei o que o trouxe aqui, disse ele em uma voz baixa e gentil. Mas eu posso cuidar do seu coração se você me deixar. Emily congelou. Algo em sua voz a fez uma pausa em vez de fugir. Talvez tenha sido a preocupação genuína, tão diferente da falsa simpatia que ela recebeu ultimamente. Eu deveria ir, disse ela, mas não fez nenhum movimento para sair. Deixe-me pelo menos dar uma volta de volta à cidade, ofereceu Rhett, gesticulando para o cavalo. É uma longa caminhada. Emily hesitou, olhando para trás do jeito que ela veio. O pensamento de retornar ao seu apartamento vazio, aos sussurros e olhares, fez seu coração afundar ainda mais. Na verdade, eu realmente não tenho para onde ir agora, ela admitiu. Rhett a estudou por um momento. Minha casa de fazenda está logo além dessas árvores. Posso oferecer uma refeição e um lugar para descansar. Em qualquer outro momento, Emily teria recusado. Sua mãe sempre a avisou sobre estranhos. Mas algo sobre esse homem parece seguro, sólido. Por que você me ajudaria? Ela perguntou.
porque alguém uma vez me ajudou quando eu estava no meu mais baixo. Ele respondeu simplesmente: eu sou Rhett Lawson, Emily Rowan. Ele a ajudou no cavalo, depois montou atrás dela. Eles andavam em silêncio pelo campo em direção a um conjunto de árvores. Enquanto eles emergiram do outro lado, Emily viu uma bela fazenda de 2 andares com uma varanda larga. Um grande celeiro vermelho ficava nas proximidades e campos de cultura se estendiam à distância. Este é o seu? Ela perguntou surpresa. Minha família é por gerações, respondeu Rhett. Agora apenas o meu. Dentro da casa, Emily ficou, impressionada com o quão quente e convidativo se sentia, apesar de claramente ser uma casa de bacharel. Os móveis eram resistentes e bem usados, mas tudo estava limpo e ordenado. Sente-se, disse Rhett, gesticulando para a mesa da cozinha. Vou nos fazer algo para comer. Emily observou enquanto se movia pela cozinha com facilidade, puxando ingredientes da geladeira. Você cozinha? Ela perguntou. Quando você mora sozinho, aprende. Ele respondeu, quebrando ovos em uma tigela. Ou você come muito cereal. Isso fez Emily sorrir. Apenas um pequeno, mas o primeiro sorriso real em semanas. Eles comeram uma refeição simples de omeletes e torradas. Rhett não perguntou por que ela estava chorando em seu campo, e Emily ficou agradecida. Ela não queria falar sobre Brad ou seus pais, ou o trabalho que havia perdido. Eu só preciso de alguns dias, disse ela de repente, para descobrir as coisas. Então eu estarei fora do seu cabelo. Rhett olhou para ela do outro lado da mesa. Você pode ficar o tempo que precisar. Mais tarde naquela noite, ele a mostrou. Há um quarto de hóspedes no andar de cima. Era simples, mas confortável, com uma cama coberta com uma colcha feita à mão e janelas que olhavam para os campos. O banheiro está no corredor, disse ele. Deve haver toalhas limpas. Se você precisar de mais alguma coisa, meu quarto está no final do corredor. Obrigado, disse Emily, para tudo. Rhett assentiu. Descanse um pouco. Quando se estabeleceu na cama naquela noite, Emily percebeu que se sentia segura pela primeira vez em meses. Ela ainda não tinha ideia do que ia fazer com sua vida, mas, por hoje pelo menos, ela podia respirar. Na manhã seguinte, Emily acordou com o cheiro de café. Ela encontrou uma camiseta e jeans dobrado do lado de fora da porta grande demais para ela, mas limpo. Ela mudou de roupa de ontem e desceu as escadas. Rhett estava na cozinha bebendo café e lendo uma revista agrícola. Bom dia, disse ele. Espero que você tenha dormido bem. Melhor do que em semanas, admitiu Emily. Obrigado pelas roupas. Eles são da minha irmã. Ela visita às vezes. Emily se derramou uma xícara de café. Você tem uma irmã? Sarah. Ela mora em Chicago com o marido. Rhett colocou sua revista. Eu preciso cuidar dos cavalos. Você pode se juntar a mim ou ficar aqui e descansar. Eu gostaria de me juntar. A você, disse Emily rapidamente. O pensamento de ficar sozinho com seus pensamentos não era atraente. No celeiro, Emily observou Rhett se mover com confiança entre os cavalos, alimentando e verificando cada um. Você já esteve perto de cavalos? Ele perguntou. Emily balançou a cabeça. City Girl. Isso é Bailey, disse Rhett, parando em uma bela égua castanha. Ela é a mais gentil aqui. Ele mostrou a Emily como segurar a mão dela com uma cenoura nela, e o cavalo gentilmente a pegou da palma da mão. Emily riu da sensação de cócegas. Ela gosta de você, disse Rhett, e por um breve momento Emily viu um sorriso tocar seus lábios. Os dias começaram a passar em um ritmo pacífico. Emily ajudou a fazenda onde podia, alimentando galinhas, ajudando na horta, aprendendo a cozinhar. Refeições simples. Rhett não fez perguntas sobre seu passado, e ela não perguntou sobre a dele, embora tenha ouvido sussurros na cidade quando Rhett a levou a pegar algumas roupas em seu apartamento. Isso é Rhett Lawson. Uma mulher mais velha sussurrou alto para sua amiga. O homem que virou as costas ao amor depois que sua noiva morreu. Emily ignorou as fofocas, assim como ela ignorou os curiosos olhares dirigindo seu caminho. Ela sabia o que eles estavam pensando. O que era Emily Rowan, a garota cujo noivo a deixou para outra mulher, fazendo com a cidade reclusa, uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol,
Emily finalmente falou sobre o que havia acontecido. Meu noivo, Brad, ele... Ela começou, depois respirou fundo. Ele estava me usando. Assumir empréstimos em meu nome, maximizando os cartões de crédito. Quando eu descobri, ele saiu. Levou com outra pessoa. Meus pais nunca gostaram de eu namorar ele. Então, quando tudo se desfez, eles basicamente disseram, eu lhe disse. Então, eu perdi meu emprego no banco. Rhett ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse, 5 anos atrás, eu deveria me casar. Julie e eu estávamos juntos desde o ensino médio. No dia anterior ao nosso casamento, ela sofreu um acidente de carro, não conseguiu. O coração de Emily doía por ele. Sinto muito, Rhett. As pessoas dizem que o tempo cura, disse ele, olhando para o sol poente. Isso não é exatamente verdade. Você apenas aprende a carregá-lo de maneira diferente. Eles se sentaram em um silêncio confortável depois disso. 2 corações partidos encontrando um momento de paz juntos. Uma semana se transformou em 2, depois 3. Emily começou a plantar flores ao longo da linha da cerca, crasistados brilhantes e girassóis que pareciam trazer a cor de volta à fazenda. E para Rhett, ela notou que ele estava sorrindo mais, falando mais. Uma noite, quando uma das galinhas escapou e as levou em uma perseguição selvagem ao redor do quintal, Rhett realmente riu alto. O som surpreendeu os dois. Não me lembro da última vez que ri assim, ele admitiu. Combina você, Emily disse suavemente. Algo estava crescendo entre eles, terno e cauteloso, mas inegável. Nenhum deles mencionou isso, com muito medo de se machucar novamente. Em uma tarde quente, Rhett ensinou Emily a andar de Bailey. Suas mãos eram gentis quando ele mostrou a ela como segurar as rédeas, seu corpo atrás dela, enquanto eles andavam, lentamente ao redor do paddock. Você é natural, disse ele, e Emily sentiu um calor espalhado por ela que não tinha nada a ver com o sol. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos, as mãos tocaram buscando a mesma colher. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Quando Emily finalmente olhou para cima, Rhett estava observando, com uma intensidade que fez seu coração bater mais rápido. Emily, ele disse suavemente. O toque de seu telefone quebrou o momento. Emily não usava muito desde que veio à fazenda, mantendo-a carregada, mas principalmente ignorada. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Brad, ela sussurrou. A expressão de Rhett endureceu. Você não precisa responder, mas Emily sabia que sabia. Ela teve que enfrentar seu passado, se alguma vez quis avançar. Ela atendeu a ligação, pisando na varanda. Emily, baby, sinto sua falta. A voz de Brad veio pelo telefone, escorregadia e persuasiva como sempre. Precisamos conversar. Há alguns assuntos financeiros que precisamos endireitar. Não há nada para falar, Brad. Você me deixou com dívidas que eu nem conhecia. É isso que preciso discutir. Encontre-me amanhã no café na cidade. 12:00. Eu não acho. Emily, confia em mim. Você quer ouvir o que tenho a dizer. Isso diz respeito à sua pontuação de crédito, seu futuro. Apenas me encontre. Depois que ele desligou, Emily ficou congelada na varanda. Rhett saiu, a preocupação gravada em seu rosto. Tudo bem? Não, admitiu Emily. Brad quer se encontrar amanhã. Diz que há questões financeiras que precisamos discutir. A mandíbula de Rhett se apertou. Você não deve nada a ele. Eu sei. Mas preciso enfrentá-lo para finalmente fechar esse capítulo. Emily olhou para a fazenda que se tornara seu santuário. Eu não posso me esconder aqui para sempre. Isso não está se escondendo, disse Rhett se aproximando. E isso não precisa ser temporário. O coração de Emily pulou uma batida. O que você está dizendo, Rhett? Estou dizendo que nas últimas semanas com você acordou algo em mim. Pensei estar morto. Estou dizendo que me importo com você, Emily. Mais do que eu pensava que poderia me importar com alguém de novo. Lágrimas encheram os olhos de Emily, mas não eram lágrimas de tristeza. Eu me preocupo com você também. Naquela noite, como Emily prepared para a cama, ela tomou uma decisão. Ela encontraria Brad amanhã, resolveria o que precisava ser resolvido e voltaria à fazenda. Volte para Rhett.
Pela primeira vez em meses, ela se sentiu esperançosa com o futuro. O que ela não sabia era que o chamado de Brad havia desencadeado eventos que testariam essa nova esperança. Porque Brad não estava apenas vindo falar sobre dívidas antigas. Ele era desesperado, perigoso e não tinha nada a perder. E ele não era o único fantasma do passado de Emily, prestes a ressurgir. Emily acordou cedo na manhã seguinte, sua mente correndo com pensamentos de sua próxima reunião com Brad. Ela passou meses tentando reconstruir sua vida depois que ele a deixou se afogando em dívidas, e agora ele queria falar. Ela não tinha certeza se estava pronta para encarar Lo, mas sabia que precisava. Ela encontrou Hattie na cozinha, já vestida para o trabalho da fazenda, caneca de café na mão. Ele olhou para cima quando ela entrou e seus olhos se suavizaram. "Manhã", disse ele. "Você dormiu bem?" "Na verdade, não", Emily admitiu, se derramando uma xícara de café. "Fiquei pensando em conhecer Brad hoje." Hattie colocou sua caneca. "Eu não confio nele. Por que não venho com você?" "Eu preciso lidar com isso sozinho", disse Emily, embora a oferta a tentasse. "Mas obrigado." Hattie assentiu, respeitando sua decisão, embora a preocupação tenha sido escrita em seu rosto. "Vou levar Lo à cidade, pelo menos." O caminho para a cidade estava quieto, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando eles chegaram ao pequeno café na Main Street, Hattie se virou para Emily. "Ligue-me quando terminar. Eu vou buscá-lo." "Eu vou", Emily prometeu. Ela hesitou, depois se inclinou e beijou sua bochecha. "Obrigado por tudo, Hattie." Dentro do café, Emily viu Brad imediatamente. Ele era tão bonito quanto sempre, com seus cabelos loiros perfeitamente estilizados e roupas caras. Mas agora ela podia ver a frieza nos olhos dele que havia perdido antes. "Emily", disse ele em pé para cumprimentar, lá com um abraço que ela não voltou. "Você parece diferente." Emily se sentou em frente a ele. "O que você quer, Brad?" "Brad", suspirou dramaticamente. "Sempre direto ao ponto. É o que eu gostei de você." Ele se inclinou para a frente. "Temos um problema. Esses empréstimos que eu assumi em seu nome, os bancos estão chegando atrás de nós dois. Preciso de dinheiro." Emily olhou para ele em descrença. "Você me deixou com essas dívidas. Você levou tudo." "Nem tudo", disse Brad com um sorriso. "Eu não peguei aquele colar velho da sua avó, aquele com os diamantes. Eu vendi isso para pagar algumas de suas dívidas", disse Emily friamente. O sorriso de Brad desapareceu. "Bem, isso é lamentável, porque eu preciso de $15.000 até o final da semana." "Eu não tenho esse tipo de dinheiro", disse. "Emily, você sabe disso. Descubra", disse Brad, sua voz endurecendo. "Porque se não o fizer, terei que contar à polícia sobre como você estava envolvido nesses pedidos de empréstimos fraudulentos." Emily sentiu seu sangue ficar frio. "Isso é uma mentira. Eu nunca assinei nada." "Sua assinatura está em toda a papelada", disse Brad suavemente. "Quem você acha que eles vão acreditar? O filho do banqueiro ou a garota que foi demitida do banco?" As mãos de Emily tremeiam enquanto ela agarrava sua xícara de café. "Você não pode fazer isso." "Eu já tenho." Brad se levantou. "Fim da semana, Emily, descubra." Ele saiu deixando-a sentada lá, atordoada. Emily sentou-se no café por um longo tempo, tentando processar o que acabara de acontecer. Brad a estava ameaçando. Ela não tinha ideia de como conseguir esse tipo de dinheiro em uma semana. Ela não podia ir aos pais deles. Nunca acreditariam nela sobre Brad, cuja família era respeitada na cidade. Quando ela finalmente ligou para Rhett, sua voz era instável. "Você pode vir me pegar?" Rhett deve ter ouvido a angústia em sua voz, porque ele estava lá em 10 minutos. Um olhar para o rosto dela e ele sabia que algo estava errado. "O que aconteceu?" Ele perguntou quando eles entraram em seu caminhão. Emily disse a ele tudo, como Brad havia ameaçado enquadrar lá por fraude se ela não pagasse a ele $15.000. "Ele não pode fazer isso", disse Rhett, seus dedos brancos o volante. "Ele pode e ele vai", disse Emily, enxugando as lágrimas. "Sua família é dona da metade da cidade. Ninguém acreditaria em mim sobre ele." Rhett ficou quieto por um momento, depois disse: "Eu acredito em você.
Essas 3 palavras simples significavam mais para Emily do que ele poderia saber. De volta à fazenda, Emily andou na sala de estar enquanto Rhett estava sentado no sofá, observando-a. Eu deveria sair da cidade, disse ela. Comece de novo em outro lugar. Correr não resolverá nada, disse Rhett gentilmente. E você não deveria ter que correr por causa dele. Que escolha eu tenho? Eu não tenho esse tipo de dinheiro e não vou pedir-lhe. Rhett levantou, e foi até ela, colocando as mãos nos ombros dela. Vamos descobrir isso juntos. Tenho algumas economias. Não, disse Emily com firmeza. Eu não vou deixar você fazer isso. Esta é a minha bagunça. Emily, disse Rhett, sua voz suave, mas séria. Desde aquele dia eu encontrei você chorando. Em meu campo nada foi o mesmo. Você trouxe luz de volta a esta casa para a minha vida. Deixe-me ajudá-lo. Emily olhou para ele, vendo nada além de sinceridade em seus olhos. Ela estava sozinha há tanto tempo, carregando seus encargos, sozinhos. Ok, ela sussurrou. Rhett a puxou para um abraço, e Emily se deixou afundar em seu abraço, sentindo-se seguro, apesar da tempestade furiosa ao seu redor. No dia seguinte, Rhett dirigiu para a cidade para se encontrar com seu advogado, um velho, amigo de seu pai. Emily ficou na fazenda, cuidando dos animais e tentando manter sua mente fora das ameaças de Brad. Ela estava no jardim, plantando mais flores ao longo da cerca, quando ouviu um carro subindo a garagem. Pensando que era Rhett voltando, ela se levantou com um sorriso. Mas não era o caminhão de Rhett. Era um carro preto elegante que ela não reconheceu. Brad saiu, olhando fora de lugar em seu traje caro no cenário da fazenda. Bom lugar que seu novo namorado tem, disse ele, caminhando em sua direção. Não demorou muito para seguir em frente. Emily cruzou os braços. O que você está fazendo aqui? Eu comecei a pensar depois do nosso bate. Papo ontem, disse. Brad, olhando ao redor da propriedade. Lawson tem dinheiro. Antiga fazenda familiar, muita terra. Tenho certeza de que ele pode poupar 15 mil para manter sua namorada longe de problemas. Deixe Rhett fora disso, disse Emily, a raiva substituindo seu medo. Isso é entre você e eu, Brad riu. Oh, Emily, você ainda é tão ingênua. Tudo está conectado. Ele se aproximou. Quero meu dinheiro na sexta-feira, ou as coisas ficarão muito desagradáveis para vocês dois. Saia da minha propriedade. Emily e Brad se viraram para ver Rhett parado ali, sua expressão escura e perigosa. Bem, se não é o próprio recluso, disse Brad com um sorriso. Eu estava apenas dizendo a Emily como você poderia ser generoso. Ouvi o que você está tentando fazer, disse Rhett caminhando em sua direção. E não vai funcionar. O sorriso de Brad vacilou um pouco. Isso não se preocupa, Lawson. Emily me preocupa, disse Rhett simplesmente. E eu não tomo gentilmente com as pessoas que a ameaçam. Brad olhou entre eles e depois deu de ombros. Faça do seu jeito. Mas lembre-se de sexta-feira. Ele voltou para o carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira para trás. Você está bem? Rhett perguntou, virando-se para Emily. Sinto muito. Que ele tenha vindo aqui, disse ela. Isso é exatamente o que eu não queria que acontecesse. Não se desculpe por ele, disse Rhett. Conversei com meu advogado. Ele acha que temos um caso contra Brad por fraude e extorsão, mas levaria tempo. Mais tempo do que antes de sexta-feira. Emily afundou em um banco próximo. Então, o que fazemos? Rhett sentou-se ao lado dela. Eu tenho o dinheiro, Emily. Deixe-me dar a ele para nos comprar tempo enquanto lutamos legalmente. Não posso pedir para você fazer isso. Você não está perguntando. Estou oferecendo. Rhett pegou a mão dela. Perdi alguém que eu amava uma vez porque não poderia salvá-la. Não vou me apoiar e ver você se machucar se puder evitá-lo. Emily olhou para as mãos unidas e depois no rosto de Rhett. É isso que eu sou para você? Alguém para salvar? Não, disse Rhett com firmeza. Você é a mulher que me salvou. Você me fez rir de novo. Me fez sentir again. Eu estava existindo, não vivendo, até você aparecer. O coração de Emily inchou. Sem pensar, ela se inclinou para a frente e o beijou. Foi gentil a princípio, depois se aprofundou quando Rhett a puxou para mais perto. Quando eles finalmente se separaram, ambos eram sem fôlego. Eu queria fazer isso por semanas,
admitiu Rhett, sua voz husky. Eu também, disse Emily sorrindo. Por um momento, eles se esqueceram de Brad e suas ameaças perdidas na nova alegria de estar juntos, mas a realidade logo se intrometeu. Devemos ir à polícia, disse Emily enquanto voltavam para a casa de Tizia. Mãos dadas. Com que prova? Rhett perguntou. Brad está certo sobre uma coisa. Sua família tem influência nesta cidade. Precisamos de evidências sólidas. A documentação do empréstimo, disse Emily de repente. Se pudéssemos obter cópias, talvez pudéssemos provar que minha assinatura foi forjada. Rhett parecia pensativo. Isso pode funcionar, mas como temos acesso a esses documentos? Eu ainda tenho amigos no banco, disse Emily. Talvez um deles possa nos ajudar. No dia seguinte, Emily se encontrou com sua ex-colega de trabalho, Lisa, em uma cafeteria fora da cidade para evitar ser vista. O que você está perguntando é arriscado, Emily, disse Lisa depois de ouvir seu pedido. Eu poderia perder meu emprego. Eu sei, e não perguntaria se não era importante, disse Emily. Brad forjou minha assinatura nesses empréstimos. Ele agora está ameaçando me enquadrar por fraude se eu não pagar. Os olhos de Lisa se arregalaram. Eu sempre pensei que havia algo sobre ele, do jeito que ele entrou no banco e encanta todo mundo. Ela abaixou a voz. Vou ver o que posso fazer, sem promessas. 2 dias depois, Lisa ligou com notícias. Ela encontrou os pedidos de empréstimo e notou algo estranho. Todos haviam sido processados pelo mesmo oficial de empréstimo, um homem chamado Mark, que era amigo íntimo de Brad. Não consigo obter cópias sem levantar suspeitas, disse Lisa, mas tirei fotos com meu telefone. Naquela noite, Emily e Rhett examinaram as fotos que Lisa havia enviado. As assinaturas se pareciam com a de Emily, mas havia pequenas inconsistências. Precisamos de um especialista para confirmar que são falsificações, disse Rhett. E precisamos descobrir se essa pessoa Mark estava com Brad. No dia anterior ao prazo de Brad, eles se encontraram com o advogado de Rhett novamente, mostrando a ele o que encontraram. Ele concordou que estava desconfiado, mas alertou Liz de que pode não ser suficiente para convencer a polícia sem o testemunho de Mark. E pessoas como Mark geralmente não falam, disse o advogado. Não quando isso poderia incriminar Luz também. Naquela noite, Emily não conseguiu dormir. Ela se levantou e desceu as escadas, encontrando Rhett também acordado, sentado no balanço da varanda. Não conseguia dormir também? Ela perguntou, juntando-se a ele. Muito em minha mente, ele admitiu, colocando o braço em volta dela. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, olhando para as estrelas. O que quer que aconteça amanhã, disse Emily finalmente. Quero que você saiba que essas últimas semanas foram as mais felizes que já tive há muito tempo. Rhett se virou para encará-la. Não termina amanhã, Emily. Vamos enfrentar isso juntos e então teremos o tempo todo no mundo. Na manhã seguinte, Rhett retirou $15.000 de sua conta poupança. Eles decidiram pagar Brad por enquanto, para comprar tempo enquanto construíram seu caso contra ele. Eles organizaram um encontro de Brad em um parque público na cidade. Quando eles chegaram, Brad já estava lá, olhando presunçoso. Vejo que você decidiu ser sensato, disse ele enquanto se aproximavam. Rhett estendeu um envelope. Aqui está o seu dinheiro. Agora deixe Emily em paz. Brad pegou o envelope, mas Rhett o segurou. Primeiro você assina isso. Ele pegou um documento. É uma declaração reconhecendo que esse pagamento resolve todas as dívidas entre você e Emily. Brad riu. Você acha que eu sou estúpido? Não estou assinando nada. Então você não recebe o dinheiro, disse Rhett simplesmente. Os olhos de Brad se estreitaram. Multar. Ele assinou o jornal sem ler, e depois arrebatou o envelope, contando o dinheiro rapidamente. Prazer em fazer negócios com você, disse ele com um sorriso. Quando ele se virou para ir, um voice chamou Bradley Mitchum. 2 policiais se aproximaram, junto com um homem de terno que mostrou um distintivo. FBI, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre certas solicitações de empréstimos. O rosto de Brad ficou pálido. O que é isso? O agente do FBI olhou para Emily e Rhett. Obrigado por sua cooperação.
Estamos investigando uma série de empréstimos fraudulentos em vários bancos na área. Suas informações foram muito úteis. Brad olhou para Emily, fúria em seus olhos. Você me preparou. Não, Brad, Emily disse calmamente. Você fez isso consigo mesmo. Quando os policiais levaram Brad longe, Rhett explicou a Emily. Meu advogado tem um amigo no FBI. Quando mostramos a ele o que encontramos, ele nos disse que eles estavam construindo um caso contra Brad e seu amigo Mark por meses. Eles só precisavam de alguém para se apresentar. Alívio lavado sobre Emily. Não acabou. Haveria declarações a fazer, possivelmente um julgamento para testemunhar. Mas Brad não poderia mais machucar lá enquanto voltavam ao caminhão. De Rhett, Emily disse, você sabe que isso significa que eu não tenho mais uma desculpa para ficar em sua fazenda. Rhett parou de andar e virou-se para ela. Fique porque você quer, não porque você precisa. Fique porque... Ele hesitou, então disse suavemente. Porque eu te amo, Emily. Emily sentiu lágrimas de felicidade bem em seus olhos. Eu também te amo. Eles se beijaram no meio do parque, sem se importar que os viram. Quando eles se separaram, Rhett disse, vamos para casa. Mas enquanto voltavam para a fazenda, nenhum deles percebeu o casal mais velho assistindo do outro lado da rua. Os pais de Emily, que tinham acabado de chegar à cidade depois de ouvir rumores sobre sua filha e o recluso Rhett Lawson. E nenhum deles poderia ter adivinhado que a verdade que o pai de Emily carregava mudaria tudo o que eles pensavam que sabiam. Manhã seguinte à prisão de Brad, foi incomumente quieta na fazenda de Rhett. Emily ficou na varanda, caneca de café na mão, observando o sol nascer sobre os campos. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente livre. Brad não podia mais machucá-la, e ela estava apaixonada por um homem que a amava de costas. Rhett veio atrás dela, passando os braços em volta da cintura dela. Penny, para seus pensamentos, Emily se inclinou para trás contra ele. Só de pensar em quanto mudou. Há um mês, eu estava no fundo do poço. Agora nunca fui mais feliz. Rhett beijou o topo de sua cabeça. Eu também. Nunca pensei que me sentiria assim depois de Julie. A menção de sua noiva falecida não trouxe mais a dor aguda que teve uma vez. Julie sempre teria um lugar em seu coração, mas agora havia espaço. Para Emily também. O que você quer fazer hoje? Rhett perguntou. Nada, Emily disse com um sorriso. Absolutamente nada importante. Vamos gostar de estar juntos sem nenhum drama. Eles passaram o dia fazendo exatamente isso, alimentando os animais, trabalhando no jardim, fazendo um almoço simples juntos. À tarde, eles levaram Bailey e outro cavalo, chamado Thunder, para um passeio pela propriedade. Você se tornou o piloto, comentou Rhett como Emily guiou Bailey com confiança sobre um pequeno riacho. Eu tive um bom professor, ela respondeu com um sorriso. Quando eles voltaram para o estábulo, Rhett ajudou Emily abaixo do cavalo, as mãos dele permanecendo na cintura dela. Ela olhou para ele e, sem uma palavra, eles estavam se beijando, profundamente, apaixonadamente. Eu nunca quero que isso termine, Emily sussurrou quando eles finalmente se separaram. Não precisa, disse Rhett de repente. Fique, Emily, não apenas por enquanto, mas para sempre. Antes que ela pudesse responder, eles ouviram o som de um carro subindo a garagem. Você está esperando alguém? Emily perguntou. Rhett balançou a cabeça. Não, eles andavam pela frente da casa para ver um SUV preto familiar estacionado lá. O coração de Emily afundou quando seus pais, Robert e Margaret Rowan, saíram do veículo. Mãe? Pai? O que você está fazendo aqui? Emily perguntou, chocada ao vê-los. Margaret Rowan, uma mulher esbelta na casa dos 50, com os mesmos cabelos loiros que Emily, olhou para a filha com uma mistura de alívio e preocupação. Emily, estamos preocupados e de doente sobre você. Robert Rowan, alto e imponente, com cabelos grisalhos, com olhos em Rhett, suspeita. Ouvimos dizer que você estava ficando aqui com... ele. A maneira como ele disse ele deixou claro o que ele pensava de Rhett. Este é Rhett Lawson, disse Emily, aproximando-se de Rhett. E sim, eu tenho ficado aqui. Bem, você pode voltar para casa agora, disse o pai dela. Sabemos sobre Brad. Toda a cidade está falando sobre sua prisão.
Não estou voltando. Para casa, disse Emily com firmeza. Estou ficando aqui com o Rhett. Sua mãe parecia angustiada. Emily, seja razoável. Você mal conhece esse homem. Eu sei tudo o que preciso saber, respondeu Emily. Ela pegou a mão de Rhett. Eu amo ele. O rosto de seu pai escureceu. Amor? Depois do que aconteceu com Brad, você está pulando em outro relacionamento? Você não aprendeu nada? Emily sentiu Rhett endurecer ao lado dela, mas ele permaneceu em silêncio, deixando-a lidar com os pais dela. Rhett não é nada como Brad, disse Emily, sua voz estável. E eu não sou a mesma pessoa que eu era. Eu sei o que quero agora. O pai dela balançou a cabeça. Não estamos tendo essa conversa na garagem. Podemos entrar? Rhett, sempre o cavalheiro, apesar da tensão, assentiu. Claro. Dentro da casa, a mãe de Emily olhou em volta com surpresa, esperando claramente algo menos confortável e acolhedor. Posso pegar alguma coisa para você beber? Rhett ofereceu. Estamos bem, disse Robert curtly antes que sua esposa pudesse responder. Emily, chegamos a trazer Lou para casa. Sua mãe está preocupada com você. Liguei para a mãe na semana passada, apontou Emily. Eu disse a ela que estava bem. Um telefonema não é o mesmo que vê-lo, disse Margaret. E quando ouvimos que você estava morando com um homem que acabou de conhecer, depois do que Brad fez com você, continuou o pai, estávamos preocupados com você estar cometendo outro erro. Emily sentiu seu temperamento subindo. Outro erro? Como o que você disse que cometi quando não ouvi você sobre Brad em primeiro lugar? Quando você disse, eu te disse isso, em vez de me ajudar? Seu pai teve a graça de parecer desconfortável. Podemos ter sido um pouco duros. Um pouco? Emily riu sem humor. Você deu as costas para mim quando eu mais precisava de você. Rhett foi quem estava lá para mim. Não sabíamos o quanto as coisas eram ruins, disse sua mãe em silêncio. Você nunca nos contou sobre os empréstimos, sobre a dívida. Teria feito a diferença? Emily perguntou. Você sempre ficava do lado de Brad. Sua família era tão respeitável, tão bem conectada. Isso foi antes de sabermos o que ele realmente era, disse o pai dela. As coisas estão diferentes agora. Sim, eles são. Emily concordou. Sou diferente, sou mais forte. E encontrei alguém que me respeita, que acredita em mim. Ela olhou para Rhett, que estava em pé em silêncio pela lareira. Ele deu a ela um sorriso encorajador. Seu pai seguiu o olhar, sua expressão amolecendo um pouco. Sr. Lawson, não sei o que minha filha lhe disse sobre nossa família. Ela me disse muito pouco, na verdade, interrompeu Rhett. Emily não fala mal dos outros, mesmo quando eles a machucaram. É uma das coisas que eu amo nela. Robert parecia surpreso com isso. Ele estudou Rhett com mais cuidado. Você é filho de Thomas Lawson, não é? Lembro-me do seu pai, bom homem. Rhett assentiu. Sim, senhor, ele era. Lamento ouvir sobre sua noiva, disse Margaret inesperadamente. Essa foi uma tragédia terrível. Obrigado, disse Rhett, surpresa com a gentileza dela. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Finalmente, Robert suspirou pesadamente. Emily, há algo que preciso lhe dizer. Algo que pode mudar como você se sente sobre tudo isso. Emily ficou tensa. O que é? Seu pai parecia inquieto. É sobre Brad. E por que estávamos tão contra o seu relacionamento com ele desde o início? Robert, disse sua mãe alerta. Isso é realmente a hora? Ela precisa saber, ele insistiu. Especialmente agora. Emily olhou entre seus pais, confusão e pavor de construção no estômago. Sabe o quê? Do que você está falando? Seu pai respirou fundo. Brad Father, William Mitchum e eu éramos parceiros de negócios anos atrás. As coisas não terminaram bem. Ele me enganou de muito dinheiro, quase faliu nossa família. É por isso que nos mudamos para esta cidade aos 16 anos, para começar de novo. Emily olhou para ele em choque. E você nunca me disse isso? Quando comecei a namorar Brad, tentamos avisá-lo para longe dele sem contar a história toda, disse a mãe dela. Estávamos tentando protegê-lo. Ao me manter no escuro, Emily balançou a cabeça em descrença. Se eu soubesse, poderia ter tomado mais cuidado com Brad. Eu poderia ter visto os sinais mais cedo.
Talvez, seu pai admitiu. Mas há mais. Ele parecia ainda mais desconfortável agora. Depois que Brad foi preso ontem, William me ligou. Ele parece pensar que eu tinha algo a ver com isso, que era algum tipo de vingança. Isso é ridículo, disse Emily. Brad foi preso por causa de suas próprias ações. William não vê dessa maneira. Ele fez ameaças, Emily. Contra você. Contra nós. Emily sentiu um calafrio passar por ela. Que tipo de ameaças? Ele disse. Que garantiria que Brad coloque tudo sobre você. Que o filho dele não caísse sozinho. Rhett se mudou para o lado de Emily. Brad pode tentar, mas o FBI tem evidências de sua fraude nos anos. A única conexão de Emily com isso é ser uma vítima. William tem influência, alertou Robert. Dinheiro, conexões, mas eu também, disse Rhett com firmeza. E ao contrário de William Meacham, eu uso o meu honestamente. Robert estudou Rhett por um longo momento, depois assentiu um pouco, como se estivesse tomando uma decisão. Emily diz, que te ama. Você ama minha filha, Sr. Lawson? Sim, senhor, respondeu Rhett sem hesitar. Mais do que eu pensava ser possível. E você a protegerá? De William, do que vem a seguir. Com tudo o que tenho, prometeu Rhett. Robert parecia satisfeito. Com esta resposta, ele voltou para Emily. Lamento que não estivéssemos lá quando você precisava de nós. Estávamos errados, sobre muitas coisas. Emily sentiu lágrimas picar os olhos. Isso foi o mais próximo de um pedido de desculpas como seu orgulhoso pai. Já havia chegado. Ainda estou ficando aqui, disse ela, mas sua voz era mais gentil agora. Eu imaginei isso, disse o pai dela com um pequeno sorriso. Você sempre foi teimoso. Receio isso, receio, acrescentou Rhett. Entre outras boas qualidades, tenho certeza, respondeu Rhett diplomaticamente. A tensão na sala diminuiu consideravelmente. Margaret sugeriu que todos jantassem juntos, e para surpresa de Emily, Rhett concordou prontamente. Enquanto preparavam a refeição juntos, Emily observou sua mãe e Rhett discutir receitas, seu pai oferecendo a mesa. Foi surreal, mas de um jeito... Bom, obrigado. Ela sussurrou para Rhett quando eles tiveram um momento sozinho na cozinha. Para quê? Por ser tão gentil com meus pais depois de tudo que eu te disse. Rhett tocou sua bochecha gentilmente. Eles são sua família, Emily. E, apesar dos erros, eles obviamente o amam. Durante o jantar, a conversa fluiu mais facilmente do que Emily esperava. Seu pai perguntou a Rhett sobre a fazenda, genuinamente interessada em como ele conseguiu uma propriedade tão grande, principalmente por conta própria. Está na minha família há gerações, explicou Rhett. Meu avô ensinou meu pai, que me ensinou. Há um ritmo, uma conexão com a terra difícil de explicar. Eu sempre fui um homem da cidade, admitiu Robert, mas eu posso ver o apelo deste lugar. Ao terminar a sobremesa, a torta de maçã que Rhett havia assado mais cedo naquele dia, o telefone tocou. Rhett desculpou-se para responder. Quando ele voltou, sua expressão era séria. Esse foi o meu advogado. Houve um desenvolvimento com o caso contra Brad. Emily sentiu seu coração afundar. Que tipo de desenvolvimento? William Meacham contratou uma equipe de defesa de alta potência para Brad. Eles estão alegando que você participou da fraude, que está preparando Brad há meses. Ah, isso é absurdo, Margaret exclamou. Fica pior, continuou Rhett. Eles apresentaram uma ordem de restrição against Emily, reivindicando assédio. O xerife está a caminho aqui agora para servir os papéis. Emily sentiu que o chão havia caído debaixo dela. Uma ordem de restrição contra mim, quando Brad estava me ameaçando. O pai dela se levantou, seu rosto corado de raiva. Isso está fazendo de William. Ele sempre foi vingativo. O que fazemos? Emily perguntou, sentindo pânico subir dentro dela. Lutamos, disse Rhett simplesmente. Junto. Nesse momento, eles ouviram o som de um veículo subindo a garagem. Pela janela, eles podiam ver o carro do xerife, suas luzes piscando no anoitecer. Vou lidar com isso, disse Rhett, indo para a porta. Emily o seguiu, seus pais logo atrás dela. Na varanda, eles assistiram quando o xerife Jim Collins saiu do carro. Mas ele não estava sozinho.
Outro homem saiu do lado do passageiro, um homem alto e de aparência distinta, com cabelos prateados. Pai! Emily ofegou, confusa. O pai dela estava logo atrás dela. Não sou eu, disse Robert, igualmente intrigado. O homem mais velho olhou para a varanda, seus olhos encontrando Emily. Havia algo familiar nele, algo na forma de seu rosto, aos olhos dele. Emily, o xerife chamou. Este homem diz que é seu pai biológico. Emily sentiu a inclinação do mundo sob seus pés. Ela pegou a grade da varanda para se firmar. O quê? Não, isso é impossível. Sua mãe fez um som pequeno, quase como um gemido. Emily virou-se para olhá-la e viu culpa escrita em todo o rosto. Mãe? Emily sussurrou. O que está acontecendo? Margaret estava pálida, suas mãos tremendo. Emily, sinto muito. Deveríamos ter lhe dito anos atrás. Robert colocou o braço em volta da esposa. Está tudo bem, Margaret, está na hora. Emily sentiu a mão de Rhett nas costas dela, firmando "Ah". O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz pequena. Sua mãe respirou fundo. Robert não é seu pai biológico, Emily. Eu era casado antes, brevemente. Não deu certo. Quando conheci Robert, eu já estava grávida de você. Emily olhou para a mãe em choque. Por que você não me disse? Nós pretendemos quando você era mais velho, disse Robert. Mas os anos se passaram e nunca parecia a hora certa. Eventualmente era mais fácil fingir. Quem é ele? Emily perguntou, olhando para o homem ao lado do xerife. O nome dele é Daniel Parker, disse sua mãe. Ele saiu antes de você nascer. Eu nunca pensei em vê-lo novamente. Emily voltou para olhar para o estranho que aparentemente era seu pai. Ele estava olhando para ela com uma expressão que ela não sabia ler. O que ele quer? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não sei, admitiu a mãe dela. Eu não falo com ele há mais de 26 anos. O xerife chamou novamente. Emily, o Sr. Parker diz que precisa falar com você. Diz que é importante. Emily se sentiu congelada, incapaz de se mover ou falar. Rhett apertou sua mão gentilmente. Você não precisa fazer nada que não queira, disse ele suavemente. Apenas diga a palavra e eu as enviarei embora. Emily olhou para Rhett, tirando força de sua presença constante. Então ela olhou para Robert, o homem que a havia criado, que sempre conhecia como seu pai, e sua mãe, que pareciam aterrorizados. Finalmente, ela olhou para o estranho que afirma ser seu pai biológico. Daniel Parker. Um homem que ela nunca sabia existia até esse momento. Vou falar com ele, disse ela finalmente. Mas não sozinho. Rhett assentiu. Eu estarei ao seu lado. Eles desceram os passos da varanda juntos, de mãos dadas, aproximando-se do xerife e Daniel Parker. De perto, Emily podia ver a semelhança com mais clareza. Eles tinham os mesmos olhos, o mesmo queixo. Foi perturbador. Olá, Emily, disse Daniel, sua voz profunda e um pouco áspera. Você se parece muito com sua mãe. Emily não sabia o que dizer sobre isso. Por que você está aqui? Ela perguntou. Depois de todo esse tempo? Daniel olhou para o xerife. Podemos falar em particular? O xerife Collins assentiu. Vou esperar no carro, ainda preciso servir esses papéis. Papers? Daniel perguntou confuso. É complicado, disse Emily. E não podemos falar em particular. O que você tem a dizer, você pode dizer na frente de Rhett. Daniel estudou Rhett por um momento, depois assentiu. É justo o suficiente. A verdade é que, Emily, eu tenho procurado por você há anos. Sua mãe... Bem, não nos separamos de bons termos. Ela deixou claro que não me queria em sua vida. Não foi exatamente assim que aconteceu. Chamou Margaret da varanda, onde ela e Robert estavam assistindo. Daniel a ignorou. Cometi erros, Emily, grandes. Eu era jovem, estúpido e com medo de ser pai. Quando percebi o que eu jogava fora, sua mãe havia desaparecido com você. Levei anos para rastreá-lo. Por que agora? Emily perguntou. Por que depois de 26 anos? Daniel parecia desconfortável. Vi as notícias sobre a prisão de Brad Mitchum. Seu nome foi mencionado como vítima em seu esquema de fraude. Reconheci seu nome imediatamente. Então, você apenas decidiu aparecer do nada? Emily perguntou.
ceticismo claro em sua voz. Eu sei que é um choque, admitiu Daniel. Mas há algo que você precisa saber. Algo sobre o pai de Brad, William. Emily ficou tensa. E ele? William Meacham é meu meio-irmão, disse Daniel. O que faz de Brad seu primo? Emily sentiu como se tivesse sido um soco no estômago. O quê? Brad é seu primo, repetiu Daniel. Embora eu duvide que ele saiba disso, William e eu não falamos há anos. Emily se virou para olhar para a mãe. Você sabia disso? Margaret desviou o olhar, incapaz de encontrar seus olhos. Eu sabia que Daniel tinha meio-irmão. Eu não sabia que era William Meacham até nos mudarmos para esta cidade, e eu o vi. Até então, era tarde demais para dizer qualquer coisa. Tarde demais? Emily ecoou em descrença. Eu estava namorando meu próprio primo e você não disse nada? Cousins em primeiro lugar, uma vez removidos, tecnicamente, corrigiu Daniel inútil. Mas sim, Emily se sentiu doente. Isso não pode estar acontecendo. O braço de Rhett percorreu sua cintura apoiando-a. Vai ficar bem, ele disse calmamente. É? Emily perguntou, olhando para ele. Minha vida inteira tem sido mentira. O homem que pensei ser que meu pai não é. Meu ex-noivo é meu primo, e agora ele está tentando me enquadrar por seus crimes. É por isso que estou aqui, disse Daniel. Eu quero ajudar. William sempre foi vingativo, e se ele souber que você é minha filha, ele será ainda pior. Como exatamente você planeja ajudar? Rhett perguntou, suspeito. Tenho informações sobre as negociações de negócios de William que podem ser úteis para o FBI, disse Daniel. Coisas que poderiam garantir que Brad não possa prender seus crimes em Emily. Por que você faria isso? Emily perguntou. Você nem me conhece. A expressão de Daniel suavizou. Você é minha filha, Emily. Eu perdi toda a sua vida. Não posso mudar isso, mas posso tentar ajudá-lo agora. Emily não sabia o que pensar, o que sentir. Tudo estava acontecendo muito rápido. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente, para processar tudo isso. Daniel assentiu. Eu entendo. Estou ficando no hotel da cidade. Aqui está o meu cartão com meu número. Ele entregou a ela um cartão de visita. Ligue-me quando estiver pronto para falar. Quando Daniel voltou para o carro do xerife, o xerife Collins se aproximou com um envelope na mão. Desculpe por isso, Emily, disse ele, parecendo genuinamente se desculpando. Mas eu tenho que servir esses papéis. É uma ordem de restrição temporária apresentada por Brad Meacham. Você ficará a pelo menos 500 pés de distância dele o tempo todo. Emily pegou o envelope entorpecido. Obrigado, Jim. O xerife parecia desconfortável. Há algo mais que você deve saber. Brad fez fiança esta tarde. Seu pai colocou o dinheiro. Ele saiu, Emily. Emily sentiu um calafrio passar por ela. Ele já saiu? Já? Pessoas ricas têm regras diferentes, disse o xerife, amargamente. Apenas tenha cuidado, ok? Brad parecia muito zangado quando saiu da estação. Quando o carro do xerife foi embora com Daniel Parker, no banco do passageiro, Emily ficou na garagem sentindo que seu mundo estava virado de cabeça para baixo mais uma vez. Emily! A voz de Rhett a trouxe de volta ao presente. Vamos entrar. De volta à casa, Emily enfrentou seus pais. Como você poderia manter isso de mim todos esses anos? Nós pensamos que estávamos protegendo você, disse a mãe dela chorosa. Robert é seu pai de todas as maneiras importantes. Ele criou você. Amou você. Eu nem sei mais quem eu sou, disse Emily, afundando no sofá. Rhett sentou-se ao lado dela, pegando a mão dela. Você ainda é Emily. Forte, gentil, corajoso, Emily. Nada mudou sobre quem você é. Tudo mudou, argumentou Emily. Minha vida inteira é construída sobre mentiras. Nem tudo, disse Rhett com firmeza. O que sinto por você é real. O que você construiu aqui comigo é real. Emily olhou em seus olhos e não viu nada além de verdade e amor lá. Apesar de tudo, essa era a que ela podia contar. Eu te amo, ela sussurrou. Eu também te amo, respondeu Rhett. E nós passaremos por isso, juntos. Quando a noite se atrasou, os pais de Emily concordaram com relutância em voltar ao hotel na cidade, prometendo voltar de manhã.
Eles tinham muito mais o que conversar, anos de segredos para se desvendar. Depois que saíram, Emily e Rhett sentaram no balanço da varanda, olhando para as estrelas. A cabeça de Emily descansou no ombro de Rhett. "O que você acha que Daniel realmente quer?" ela perguntou. "Eu não sei", admitiu Rhett, "mas vamos descobrir juntos. E que tal Brad estar fora da prisão? Devemos nos preocupar?" O braço de Rhett se apertou ao seu redor. "Não vou deixar nada acontecer com você." Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Emily falou novamente, sua voz pequena. "E se for demais, Rhett? E se todo esse trama e segredos da família forem mais do que você espera?" Rhett se virou para olhar lá, pegando o rosto nas mãos dele. "Emily Rowan, me ouça. Perdi a mulher que amava uma vez. Passei 5 anos escondendo-se da vida, do amor. Então você tropeçou na minha terra e no meu coração. Nada não, Brad. Não, William. Não os pais há muito perdidos ou os segredos da família, nada vai me deixar ir. Você entende?" Emily assentiu, lágrimas nos olhos. "Eu entendo." "Bom", disse Rhett. Depois a beijou gentilmente. "Agora vamos para a cama. Amanhã vai ser um longo dia." Enquanto voltavam para a casa, no braço, nenhum deles percebeu o carro estacionado logo além do portão, na beira da propriedade. Eles também não viram Brad Mitchum assistindo a casa com olhos frios e calculadores. Brad começou seu carro e foi embora, um plano que já se formou em sua mente. Ele faria Emily pagar por arruinar sua vida, e ele sabia exatamente como fazer isso. Enquanto a primeira luz do amanhecer surgiu sobre o horizonte, Emily acordou com um começo. Ela mal dormia, sua mente correndo com tudo o que havia acontecido no dia anterior. Ao lado dela, Rhett ainda estava dormindo, seu rosto pacífico na luz da manhã suave. Ela escapou da cama em silêncio, não querendo acordá-lo. Na cozinha, Emily fez café e saiu na varanda. A fazenda era silenciosa, apenas o som ocasional de animais se agitando. Este lugar havia se tornado seu refúgio, sua casa. E agora, com Brad fora da prisão e um pai biológico aparecendo do nada, tudo parecia incerto novamente. O som de pneus no cascalho a fez olhar para cima. Um carro da polícia estava subindo a garagem. O coração de Emily correu quando o xerife Collins saiu. "Manhã, Emily", disse ele, removendo o chapéu. "Desculpe por vir tão cedo. Está tudo bem?" ela perguntou, colocando sua caneca de café. "Não exatamente." O xerife parecia desconfortável. "Houve um incêndio no banco ontem à noite. Na sala de registros, Emily sentiu um calafrio apesar da manhã quente. "Um fogo? Parece incêndio criminoso", confirmou o xerife. "E as câmeras de segurança pegaram alguém que se parece muito com Brad Mitchum, entrando no prédio antes que o alarme disparasse." "Os documentos do empréstimo", Emily sussurrou. "Eles foram armazenados lá." O xerife assentiu sombriamente. "A maioria dos registros do papel foi destruída, incluindo, eu suspeito, qualquer evidência dos pedidos de empréstimos forjados." A porta da tela aberta behind Emily e Rhett saiu, abotoando a camisa. "Xerife, o que está acontecendo?" Emily explicou rapidamente sobre o fogo. O rosto de Rhett escureceu de raiva. "Isso está fazendo Brad", disse ele, "destruindo evidências." "Estamos procurando por ele agora", disse o xerife Collins. "Mas eu queria avisar vocês dois. Brad está aumentando. E quando as pessoas ficam desesperadas assim, elas podem ser perigosas." Depois que o xerife saiu, prometendo mantê-los atualizados, Emily afundou em uma cadeira na varanda. "O que vamos fazer?" ela perguntou. "Sem esses documentos é a minha palavra contra Brad, e com a influência de seu pai." Rhett se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos nas dele. "Não estamos desistindo. O FBI ainda tem suas próprias evidências contra Brad. E agora temos seu pai biológico, que afirma ter informações sobre William Mitchum." "Daniel." Emily disse o nome provisoriamente. "Não sei se posso confiar nele. Ele aparece depois de 26 anos e espera que eu acredite que ele quer ajudar?" "Não precisamos confiar nele", disse Rhett. "Mas podemos ouvir o que ele tem a dizer. Use as informações que ele tiver se isso nos ajudar." Emily assentiu lentamente. "Você está certo. Eu vou ligar para ele." 1 hora depois eles estavam
encontrando Daniel em uma pequena lanchonete nos arredores da cidade, longe de olhos curiosos. Os pais de Emily também estavam lá. A tensão entre Margaret e Daniel palpable. "Obrigado por me conhecer", disse Daniel enquanto todos se sentavam em um estande. "Eu sei que isso não é fácil para nenhum de vocês. Apenas diga-nos o que você sabe sobre William", disse Robert, indo direto ao ponto. Daniel respirou fundo. "William e eu compartilhamos um pai, mas tivemos mães diferentes. Ele é 10 anos mais velho que eu. Nunca estávamos próximos, mas trabalhei brevemente para a empresa dele nos meus 20 anos. Foi quando descobri que ele estava envolvido em algumas práticas comerciais questionáveis." "Que tipo de prática?" Rhett perguntou. "Lavagem de dinheiro, principalmente", disse Daniel. "E alguns esquemas de evasão fiscal. Eu mantive registros, pensando que poderia precisar de alavancagem contra ele algum dia. Nunca pensei que esse dia chegasse por causa de uma filha que nunca conheci." "Esses registros", disse Emily. "Você ainda os tem?" Daniel assentiu. "Eu faço. E já conversei com o agente do FBI encarregado do caso de Brad. Eles estão muito interessados." "Por que ajudar agora?" Margaret perguntou, falando diretamente com Daniel pela primeira vez. "Depois de todos esses anos?" Daniel olhou para sua ex-esposa. "Cometi muitos erros, Margaret. Me afastando de você e nosso filho ainda não nascido era o maior. Não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer as coisas agora." "É um pouco tarde para isso", disse Margaret amargamente. "Eu sei", admitiu Daniel. "Mas melhor tarde do que nunca." Emily estudou o homem que era seu pai biológico. Havia sinceridade em seus olhos, mas também outra coisa. Se arrepender, talvez. Ou culpa. "E Brad?" ela perguntou. "Você sabia que ele estava me namorando? Que estávamos noivos?" Daniel balançou a cabeça firmemente. "Não, eu só descobri que você estava morando nesta cidade recentemente. E eu não tinha ideia da sua conexão com Brad até ver as notícias sobre sua prisão. O xerife nos disse que havia um incêndio no banco na noite passada", disse Rhett. "Eles acham que Brad o definiu para destruir evidências." A expressão de Daniel ficou sombria. "Isso soa como algo que William o colocaria. Ele sempre protegeu Brad, encobriu seus erros. Como pai, como filho", Robert murmurou. "O FBI quer que eu use um fio", disse Daniel de repente. "Para se encontrar com William, faça com que ele fale sobre o que ele e Brad fizeram." Os olhos de Emily se arregalaram. "Isso não é perigoso?" "Muito", admitiu Daniel. "Mas se ajudar a limpar seu nome, vale a pena o risco." Emily não sabia o que dizer. Esse homem que estava ausente a vida inteira estava disposto a se colocar em perigo para ela. "William sabe onde estou ficando", continuou Daniel. "Ele virá até mim eventualmente, mesmo que me avise, para ficar longe dos negócios da família. Quando ele o fizer, estarei pronto." Quando terminaram a refeição, Daniel entregou a Emily um pequeno envelope. "Eu vim carregando isso comigo por anos", disse ele. "É seu agora." Emily abriu o envelope para encontrar uma fotografia desbotada de uma versão muito mais jovem de sua mãe, sorrindo e grávida, com Daniel ao lado dela, a mão na barriga dela. Eles pareciam felizes. "Ficamos felizes uma vez", disse Daniel suavemente, como se estivesse lendo seus pensamentos. "Antes de arruinar tudo." Emily colocou a foto de volta no envelope, suas emoções complicadas demais para citar. Quando eles estavam saindo do restaurante, o telefone de Emily tocou. Era Lisa do banco. "Emily, graças a Deus você respondeu." Lisa parecia em pânico. "Brad está procurando por você. Ele veio à minha casa esta manhã, exigindo saber onde você estava." "Hospedado. Ele tinha uma arma, Emily. Eu não contei nada a ele, mas ele estava com tanta raiva. Eu nunca o vi assim." Emily sentiu seu sangue ficar frio. "Você ligou para a polícia?" "Sim, mas quando eles chegaram aqui, ele se foi." "Emily, tenha cuidado. Ele não está estável." Emily desligou e rapidamente contou aos outros o que Lisa havia dito. "Precisamos levá-lo a algum lugar seguro", disse Rhett imediatamente. "Em algum lugar Brad não pensa em olhar." "Você pode vir ficar conosco no hotel", ofereceu Robert. Emily balançou a cabeça. "Esse é o primeiro lugar que ele olharia." "Eu tenho uma cabine", Daniel falou.
Cerca de 2 horas daqui, nas montanhas. Ninguém sabe disso, exceto eu. Rhett e Emily trocaram olhares. Eu não sei, Emily começou. Vocês dois vão com... Ele, disse Robert, surpreendendo a todos. Margaret e eu ficaremos na cidade. Acompanhamos as aparências. Se Brad vier olhando, podemos parar com ele, te dar um tempo. Emily olhou para o pai, o homem que a havia criado, com nova apreciação. Obrigado, ela disse suavemente. 1 hora depois, Emily e Rhett estavam acompanhando o carro de Daniel em uma estrada de montanha sinuosa. Eles haviam parado na fazenda apenas o tempo suficiente para levar alguns itens essenciais e tomar providências. Para os animais, a fazenda de Rhett Miguel cuidaria de tudo enquanto eles se foram. Você acha que podemos confiar nele? Emily perguntou, olhando para o carro de Daniel pela frente. Eu não sei, admitiu Rhett. Mas agora ele está oferecendo a opção mais segura. E se ele realmente tiver informações que podem ajudar a limpar seu nome, precisamos dele. A cabine era pequena, mas confortável, escondida em uma floresta, densa com uma vista deslumbrante das montanhas. No interior, estava simplesmente mobilado, mas tinha todas as necessidades. Não é muito, disse Daniel, mas está fora da grade. Ninguém o encontrará aqui. É perfeito, disse Emily, olhando em volta. Obrigado. Daniel os mostrou e verificou o telefone. Eu tenho uma reunião com o FBI em 1 hora. Eu deveria continuar. Você está saindo? Emily perguntou surpresa. Eu preciso estar na cidade para que isso funcione, explicou Daniel. William precisa me encontrar lá, não se escondendo. Vocês dois ficam aqui. Há muita comida, lenha, volto o mais rápido possível. Depois que Daniel saiu, Emily e Rhett ficaram na pequena varanda da cabine, olhando para a vista. Apesar de tudo, havia paz neste lugar. Você acha que vai funcionar? Emily perguntou. O plano de Daniel de colocar William em fita? Espero que sim, disse Rhett. Mas mesmo que não, encontraremos outra maneira. Eu prometo a você que, Emily, dentro da cabine, eles encontraram uma cozinha bem abastecida e fizeram o jantar juntos. A domesticidade do ato era reconfortante, um lembrete de que, em meio a todo o caos, eles ainda se tinham. Naquela noite, quando eles deitaram na cama, Emily disse, quando tudo isso acabou, o que acontece a seguir? Rhett se apoiou em um cotovelo olhando para ela. O que você quer que aconteça? Eu quero estar com você, disse Emily simplesmente. Na fazenda. Quero ajudar. Lu a construir algo bonito lá. Então, é isso que faremos, disse Rhett, beijando-a suavemente. Eles adormeceram nos braços um do outro. O silêncio da montanha envolvendo-os como um cobertor. A manhã trouxe uma surpresa. Neve. Apenas um leve pó, mas transformou a floresta em algo mágico. Emily fez café enquanto Rhett fez um incêndio na lareira. Eu poderia me acostumar para isso, Emily disse, olhando para as árvores cobertas de neve. É tão pacífico aqui. Poderíamos construir nossa própria cabine algum dia, sugeriu Rhett. Do outro lado da fazenda, à beira do lago, um lugar apenas para nós. Emily sorriu, amando a ideia de planejar um futuro juntos. Por algumas horas, eles se esqueceram de Brad, sobre as ameaças que se penduram sobre elas. Eles exploraram a área ao redor da cabine, brigaram e fizeram um almoço simples dos suprimentos que Daniel havia saído. Era no meio da tarde quando o telefone de Rhett tocou. Foi o xerife Collins. Rhett, onde você está? O xerife perguntou, sua voz urgente. Emily está com você? Sim, estamos juntos, disse Rhett alerta instantaneamente. O que aconteceu? Brad apareceu em sua fazenda procurando Emily. Quando ele não conseguiu encontrá-la, ele foi ao hotel dos pais dela. Ambos estão no hospital, Rhett. Robert tentou impedir Brad de ir atrás de Emily, e as coisas ficaram físicas. Emily, vendo o rosto de Rhett, pegou o telefone. Jim, o que aconteceu com meus pais? Eles vão ficar bem, Emily, o xerife assegurou. Seu pai tem uma concussão e sua mãe foi tratada por choque, mas eles são estáveis. E Brad? Emily perguntou, temendo a resposta. Ainda não o encontramos. Ele fugiu antes de chegarmos lá. Mas isso não é tudo. Daniel Parker deveria se encontrar com o FBI esta manhã. Ele nunca apareceu. Emily sentiu um calafrio que não tinha nada
a ver com a neve lá fora. O que você quer dizer? Nós o deixamos ontem. Ele estava indo para a cidade. Ninguém o viu desde então, disse o xerife Collins. O quarto de hotel dele parece que houve uma luta. Encontramos sangue. Emily afundou em uma cadeira, as pernas de repente incapazes de apoiar. Lá. Oh Deus. Rhett levou o telefone de volta. Xerife, estamos em uma cabine nas montanhas. Daniel nos trouxe aqui ontem. Disse que seria seguro. Eu preciso do endereço, disse o xerife. Estou enviando policiais para trazer Lou. Precisamos levar Luz à custódia protetora até encontrarmos Brad. Depois de dar as direções do xerife para a cabine, Rhett desligou e virou-se para Emily, que ainda estava sentado em choque. Precisamos embalar, disse ele gentilmente. A polícia estará aqui em algumas horas. Emily assentiu entorpecido. Meus pais, Daniel, isso é tudo por minha causa. Não, disse Rhett firmemente, ajoelhando-se na frente dela. Isso é por causa de Brad e seu pai. Não é você, nunca você. Eles embalaram rapidamente, ambos pulando a cada som de fora. A neve estava caindo mais agora. O mundo fora das janelas da cabine que ficava branco. A polícia pode ter problemas para chegar. Aqui neste clima, disse Rhett olhando para a neve espessante. O que fazemos? Emily perguntou. Nós esperamos, disse Rhett. A cabine é segura, temos comida, calor, vamos ficar bem. Quando a escuridão caiu, a neve não mostrou sinais de desistir. Rhett manteve o fogo enquanto Emily fez o jantar, ambos tentando ficar calmos apesar de sua crescente preocupação. Eles estavam lavando a louça quando o ouviram, o som de um motor de carro à distância. A polícia, disse Emily com alívio. Mas Rhett franziu a testa movendo-se para a janela. Tartis Armory. Eles não devem estar aqui por pelo menos mais uma hora. Através da neve em queda, eles poderiam distribuir os faróis se aproximando. Mas à medida que o veículo se aproximava, a expressão de Rhett ficou sombria. Isso não é um carro da polícia, disse ele. É um SUV preto. O coração de Emily correu. Brad, pegue seu casaco, disse Rhett com urgência. Precisamos sair. Agora. Eles agarraram suas malas e escorregaram pela porta dos fundos da cabine quando o SUV parou na frente. Através das árvores, Emily podia ver uma figura saindo. Não Brad, mas William Meacham. E ele não estava sozinho. Assim, Rhett sussurrou pegando a mão dela. Há um caminho que leva mais fundo na floresta. Podemos perdê-los lá. Eles se moveram o mais rápido e silenciosamente possível através da neve, da escuridão e da neve que caem, dificultando a ver. Atrás deles eles ouviram vozes, depois o feixe de lanternas cortando as árvores. Eles estão seguindo nossas faixas na neve. Emily percebeu, com horror. Continue mexendo, pediu Rhett. Há uma antiga cabine de caça a cerca de 1 milha daqui. Se pudermos alcançá-la, podemos nos esconder. Eles seguiram em frente, o frio penetrando em suas roupas, a respiração que fica em puffs brancos. As pernas de Emily doíam de percorrer a neve aprofundada, mas o medo a manteve se movendo. Atrás deles, as vozes ficaram mais altas, mais próximas. Eles estavam sendo caçados. Lá! Rhett apontou para a frente para uma pequena forma escura entre as árvores. A cabine. Eles chegaram lá dentro, assim como as vigas da lanterna apareceram à distância. A cabine de caça era pouco mais que uma cabana. Uma sala sem eletricidade, apenas um fogão de madeira velho e alguns móveis básicos. Mas tinha uma porta que eles podiam barrar e estava fora da neve. E agora? Emily sussurrou tremendo. Esperamos. Pela polícia, disse Rhett, tentando parecer confiante. Eles estão a caminho, mas eles os encontrariam a tempo? O pensamento pendurou não dito entre eles. Lá fora, eles podiam ouvir William Meacham gritando ordens para quem estava com ele. Eles estavam se espalhando, procurando. Rhett encontrou um velho rifle de caça montado na parede. Ele verificou. Carregado. Fique para trás das janelas, disse ele a Emily. Minutos se estenderam para o que parecia horas. A neve continuava caindo, fazendo o mundo do lado de fora uma tela branca em branco. Emily se amontoou perto do fogão, que Rhett conseguiu iluminar com algumas partidas antigas e gravetos. De repente,
Uma voz gritou muito mais próxima do que antes. Eu sei que você está lá, Emily. Venha falar, é tudo o que eu quero. Era Brad. Emily congelou. Rhett se mudou para a pequena janela, olhando com cautela. Ele está sozinho, ele sussurrou. Pelo menos eu só posso ver Lu. O que fazemos? Emily perguntou. Rhett pensou por um momento. Talvez eu possa distraí-lo, levá-lo para longe daqui. Dê a você a chance de chegar à cabine de Daniel e esperar pela polícia. Não, disse Emily com firmeza. Ficamos juntos, e estou cansado de fugir dele. Antes que Rhett pudesse detê-la, Emily se mudou para a porta. O que você quer, Brad? Ela chamou. Só para falar, respondeu Brad. Fora a cara. Uma última vez. Então você pode terminar. O que começou com meus pais? Emily perguntou amargamente. Isso foi um acidente, afirmou Brad. Seu pai me atacou. Como o fogo no banco foi um acidente? Ou o que você fez com Daniel? Houve uma pausa. Eu não sei do que você está falando. A polícia sabe que era você, Brad, continuou Emily. Eles estão a caminho aqui agora. Acabou. Nada acabou até eu dizer que é. Brad gritou, sua voz mudando, ficando com raiva. Você arruinou tudo. Minha vida, meu futuro. Tudo porque você não conseguia manter a boca fechada. Você arruinou sua própria vida, Emily revidou. Com suas mentiras, seus esquemas, e agora todo mundo sabe o que você realmente é. Pela janela, eles podiam ver Brad andando de neve, agitado. Abra a porta, Emily, ou eu juro que vou quebrá-la. Rhett se mudou para o lado de Emily, o rifle nas mãos. Não estamos abrindo nada, ele chamou. Deixe agora, Brad, antes de piorar as coisas para si mesmo. Brad riu, um som assustador. O recluso fala, diga-me, Rhett. Emily disse que somos a família. Cousins, de um tipo. Mantendo tudo na família não é o que eles dizem? Eu sei de tudo, respondeu Rhett calmamente. E isso não muda nada. Emily, pertence a mim, não você. Ela não pertence a ninguém além de si mesma, chamou uma nova voz. Emily e Rhett trocaram olhares chocados. Era Daniel. Pela janela, eles o viram se aproximando das árvores, a neve cobrindo o casaco e o cabelo. Mas, mais surpreendentemente, o xerife Collins estava com ele junto com 2 deputados. Acabou, Brad, o xerife chamou. Coloque sua arma e coloque as mãos para cima. Brad ficou congelado na neve, olhando da cabine para os oficiais que se aproximavam. Por um momento, parecia que ele poderia se render. Então, com um grito de raiva, ele levantou a arma e atirou na cabine. Emily gritou quando uma bala quebrou a janela, enviando vidro voando. Rhett a puxou para o chão, cobrindo a W com seu corpo. Lá fora, mais tiros foram disparados. Então, silêncio. Emily. Rhett? Era a voz do xerife. Você está bem aí? Estamos bem, Rhett chamou de volta, ajudando Emily a seus pés. O que aconteceu? É seguro sair agora, disse tudo o xerife. Eles emergiram da cabine para encontrar Brad no chão, sendo algemados por um dos deputados. Ele estava vivo, mas sangrando de uma ferida no ombro. William Mitchum também estava sob custódia, parecendo mais velho e derrotado. Daniel, disse Emily vendo-o com o xerife. Nós pensamos, o xerife disse que havia sangue no seu quarto de hotel. Havia, confirmou Daniel, mostrando uma mão enfaixada. Os homens de William tentavam me levar. Eu lutei e consegui escapar. Estive escondido, trabalhando com o FBI. E valeu a pena, acrescentou o xerife Collins. William Mitchum está enfrentando várias acusações. Conspiração, obstrução, da justiça, tentativa de sequestro. E Brad aqui está analisando acusações adicionais de incêndio criminoso e agressão. Meus pais? Emily perguntou ansiosamente. Indo bem, o xerife assegurou a ela. Eles estão esperando por notícias, no hospital. Enquanto os deputados levaram Brad e William aos carros da polícia, Brad se virou para olhar para Emily uma última vez. Não havia remorso em seus olhos, apenas ódio frio. Acabou, Emily sussurrou vendo-os ir embora. Eu mal posso acreditar. Acredite, disse Rhett, colocando o braço em volta dela. Você está seguro agora. Nós 2 somos. Daniel se aproximou, deles hesitante. Sinto muito por não poder avisá-lo.
Eu tive que fazer William acreditar que estava fora de cena para que ele fizesse um movimento. Você arriscou sua vida, disse Emily, ainda tentando processar tudo. Para mim, por quê? Daniel sorriu tristemente, porque é isso que os pais fazem. Até os pais que cometeram tantos erros quanto eu. 2 semanas depois, Emily ficou na varanda da fazenda de Hatch, sua casa de fazenda agora, assistindo o pôr do sol. Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Brad e William estavam presos, negados à fiança enquanto aguardavam julgamento. As evidências que Daniel havia fornecido ao FBI havia sido condenado, não apenas para a fraude de empréstimos, mas por anos de práticas comerciais ilegais. Ninguém na cidade duvidava mais da inocência de Emily. Seus pais, Robert e Margaret, haviam retornado à sua casa na próxima cidade, mas com a promessa de visitar regularmente. O relacionamento deles com Emily era a cura, as mentiras do passado finalmente ao ar livre. E depois havia Daniel. Ele havia alugado uma pequena casa na cidade, deixando claro que queria fazer parte da vida de Emily, mas entendeu que levaria tempo. Eles estavam dando pequenos passos. Café uma vez por semana, telefonemas. Era estranho conhecer seu pai biológico depois de todos esses anos, mas não indesejável. A porta da tela se abriu atrás dela e Rhett saiu carregando 2 copos de limonada. Penny para seus pensamentos? Ele perguntou, entregando-lhe um copo. Só de pensar em quanto mudou, disse. Emily, quanto eu mudei? Para melhor, disse Rhett, envolvendo um braço em volta da cintura. Emily se inclinou para ele. Lembre-se do que você me disse naquele primeiro dia, quando você me encontrou chorando em seu campo? Rhett sorriu. Eu disse que não sabia que o trouxe aqui, mas poderia me importar com o seu coração se você me deixasse. E você tem, Emily disse suavemente, todos os dias desde então. Rhett colocou o copo e virou-se para encará-la, pegando as 2 mãos nas dele. Emily Rowan, eu tenho algo para lhe perguntar. O coração de Emily pulou uma batida quando Rhett se ajoelhou, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu sei que não faz muito tempo, disse ele, olhando para ela com amor em seus olhos. E passamos por mais drama em alguns meses do que a maioria das pessoas vê na vida. Mas eu sei, com absoluta certeza, que quero passar o resto da minha vida com você. Você vai se casar comigo? Dentro da caixa havia um anel simples e bonito. Um diamante cercado por pequenas safiras que lembravam Emily dos olhos de Rhett. Sim, ela disse sem hesitar, lágrimas de alegria enchendo os olhos. Sim, vou me casar com você. Quando Rhett escorregou o ringue no dedo e ficou para beijá-la, Emily sabia que, apesar de toda a dor, mentiras e segredos, ela finalmente encontrou onde pertencia. Aqui, nesta fazenda, com este homem, onde seu coração caiu, também encontrou seu lar, o fim.